E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal, né, Física em Movimento. Bem, galerinha, quem ainda não é inscrito aí, se inscreva no meu canal, né, dê um joinha aí, compartilhe aí com os colegas aí, estudantes, né. Bem, gente, como eu sempre falo aí com meus alunos, né, a credibilidade de uma pessoa vale a partir do tempo que a gente dá a ela, né. Se eu estou lhe passando credibilidade como professor, gostaria que você passasse credibilidade, né, em forma aí de apoio, né, compartilhando aí o meu vídeo, né, se inscrevendo. Tá ok, gente? Bem, a gente vai falar um pouco aqui sobre um conceito, né, que está inserido aí no segundo ano do ensino médio, que a gente fala de ondulatória, galera, tá? E um dos tópicos da ondulatória, a gente tem lá o efeito Doppler. Então, o efeito Doppler, ele é um conceito bastante interessante, né, que ele pode cair no Enem, porque quem nunca viu aí o efeito de um som, né? Tanto ele ser grave como ser agudo, né? Então, é o entendimento aí de conhecimento geral, né, galera? Todo mundo entende, né? Todo mundo já passou por isso, então é uma questão do nosso dia a dia, tá? Então, vamos tentar entender aqui o que significa o efeito Doppler, né? Então, a parte teórica, ele argumenta o seguinte: o efeito Doppler consiste em uma mudança aparente de quem? Da frequência. Então vai haver uma mudança em quem? Na frequência, galera, tá? Então isso será perceptível, tá ok? Será perceptível por um observador, tá ok? Através de um movimento que? Relativo, tá? Então o que significa um movimento relativo? Então a gente já estudou lá na mecânica, na parte de cinemática, né? A velocidade relativa de dois objetos qualquer, né? Então a velocidade relativa pode ser de aproximação, né? Ou pode ser o que? De afastamento, tá ok? Se eles estiverem em sentidos opostos, nós iremos somar. Se eles estiverem indo no mesmo sentido, nós iremos o que? Subtrair. Isso irá depender de quem? Da fonte e de quem? Do observador, tá certo, gente? Então o efeito Doppler, ele será observado, né, através do movimento, galera, tá? Então nós podemos observar aqui uma onda, né, ela sendo emitida por uma fonte aqui qualquer. Então nós podemos observar que ela tem um comprimento de onda normal, tá? Então se ela tem um comprimento de onda normal, logo ela terá um período normal e ela terá o que? Uma frequência normal, gente, tá ok? Então a fonte ela está aqui em repouso, tá? Então vamos supor que essa fonte agora ela esteja em movimento, ou seja, a velocidade da fonte ela vai ser diferente de que? De zero. Então quando ela está em movimento, nós podemos observar que vai haver uma perturbação, entre aspas, no comprimento de que? De onda, tá ok? Ou seja, esse comprimento de onda ele pode ser menor. Quando ele diminuir esse comprimento de onda, ele terá uma frequência o quê? Maior, ou seja, essa frequência aparente aqui, ela será o quê? Maior observada, tá? Ou então, se ele tiver o quê? Vamos supor aqui, aumentando esse comprimento de onda. Se ele estiver aumentando esse comprimento de onda, né? O que vai acontecer aqui? Essa frequência aparente, ela será o quê? Ela será menor, tá ok, gente? Certo? Então, o efeito Doppler consiste em um movimento que vai ocorrer, tá? Onde essa velocidade ela tem que ser o quê? Diferente de zero, tá ok? E aqui ele deu o exemplo de quem? Do movimento da fonte, tá certo, gente? Então vamos observar aqui. Então o efeito Doppler ocorre em qualquer onda, seja ela mecânica ou eletromagnética. Então a gente vai observar dois tipos de onda. Uma mecânica que precisa de quê? De um meio para se propagar, tá ok? Então a gente pode dar um exemplo aqui. Se a gente pegar uma pedra e jogar numa lagoa, a gente vai poder observar a perturbação dessa onda, né? Nessa lagoa. Então, a perturbação dela ela será o que? Longitudinal, tá ok? E ela irá ocorrer em apenas uma dimensão. Então, ela precisa de um meio para se propagar a onda mecânica, tá?
Já a onda eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar. E ela se caracteriza, gente, tá? Através de quê? De duas dimensões. Então, ela pode ser tanto transversal, certo? Ou ela pode ser o quê? Longitudinal. Então, ela não precisa de um meio para se propagar. Um exemplo que a gente pode dar aí são os raios solares, tá ok? Mas a gente pode observar que elas são perceptíveis em quê? Em ondas sonoras, o efeito Doppler, né, gente? Então, o que ocorre aqui? Para a gente observar, né, o efeito Doppler, a frequência aparente, ela se apresenta de duas maneiras, tá? Então, essa frequência aqui, para a gente aparente, que a gente vai poder observar mais à frente, tá certo? Será observada de duas maneiras. A alteração da velocidade da onda devido ao movimento de quem? Do observador. Então, vamos supor que esse observador ele esteja se aproximando de quem? Da velocidade da onda. Então, será observado através da relação entre o observador e a velocidade da onda, tá ok? Então, eles podem estar indo de sentidos contrários ou na mesma direção, tá ok? Isso nós iremos deduzir mais à frente, tá ok? Então, o segundo aqui que ele aborda, né? A alteração do comprimento de onda devido ao movimento de quem? Da fonte. Ou seja, essa fonte ela vai estar em movimento e a relação dela será feita em relação a quem? A velocidade da onda. Então, nós podemos observar também uma frequência aparente nesses dois modos, tá? Se o observador se movimenta com uma velocidade vetorial, tá? V0 ao encontro das frentes de onda, ou seja, ele está indo de encontro à frente de onda, tá ok? Em sentidos contrários. A velocidade relativa, ou seja, relativa entre elas, será uma soma das ondas, aumentará em relação à ilha, então ele vai aumentar. Nesse caso, o observador perceberá a onda com uma frequência aparentemente o quê? Maior, tá ok? Então, quando ele está indo de encontro a essa onda, a velocidade relativa será a soma delas. No caso de uma onda sonora, o som parecerá o quê? Mais agudo. Então, a gente observa o som mais agudo devido à diminuição desse comprimento de onda perceptível pelo observador e o aumento dessa o quê? Dessa frequência. Tá ok, gente? Então, nós podemos observar aqui, ó. Temos a velocidade da onda, tá ok? E nós temos a velocidade do observador, tá ok? A velocidade do observador. Então, como ele está indo de encontro a essa onda, então a frequência percebida por ele, né, a frequência aparente, tá ok? Ela será maior do que a própria frequência normal da onda, tá certo? Então, obviamente, se ele se desloca no sentido de propagação da onda, ou seja, se ele está indo no mesmo sentido de propagação da onda, a velocidade relativa diminuirá, tá ok? Ou seja, se ele estiver agora indo na direção da onda, na velocidade da onda, na direção da onda, a gente vai fazer a subtração entre essas velocidades relativas, tá? E, consequentemente, a frequência percebida por ele, vamos observar aqui, tá? Será menor. No caso de uma onda sonora, o som parecerá o quê? Mais grave. Então, o que está acontecendo aqui? Se ele estiver indo na mesma direção, gente, da onda, temos aqui a velocidade da onda, tá ok? Nós temos aqui a velocidade do observador. Então, eles estão indo na mesma direção, gente, tá ok? Então, a velocidade relativa deles será o quê? A subtração, tá ok? Ou seja, a frequência aparente observada pelo observador, né, a frequência aparente linha, ela será menor do que essa frequência normal da onda, tá ok? Isso porque ele vai perceber esse comprimento de onda o quê? Maior, tá ok? Então a frequência de onda ela será o quê? Menor, tá? Ou seja, a relação deles aqui, se estiver na mesma direção, a velocidade relativa será igual, tá ok? A velocidade da onda menos a velocidade do observador, tá ok? Então pode observar que eles estão indo na mesma direção, tá ok? E no mesmo o quê? Mesmo sentido, tá? Já aqui que a gente viu aqui o som mais agudo, tá? A gente pode observar que a relação entre elas será o quê? De encontro. Ó. Então,
a velocidade delas, elas estão indo de encontro. Então essa velocidade relativa aqui, ó, entre eles vai ser igual à velocidade da onda, tá ok? Mais a velocidade de quem? Do observador, tá ok? Então isso é a relação entre eles. Tá certo, gente? Então pode observar que nas duas velocidades relativas que foi deduzida aqui, todas estão em função de quem? Da velocidade de onda. Tá ok? Então como se deduz essa equação da velocidade de onda? Então vamos observar aqui. Vamos supor que eu tenho uma fonte sonora, tá, gente? Então ela emite esse pulso, tá ok? Então quando ele emite esse pulso, a gente pode observar, tá ok? Que ele tem o quê? Um comprimento de onda. Temos aqui um comprimento de onda normal. Também vamos ter aqui um período, tá, gente? Então nós temos aqui um período. Então a gente sabe que pela mecânica, né, gente, lá na cinemática, a gente sabe que velocidade, certo? É variação de espaço pela variação de tempo. Tá ok? Isso aqui é lá na mecânica. Então a gente sabe que essa onda aqui, ela está vindo com uma certa velocidade, ó. Então nós vamos ter a velocidade da onda que foi emitida pela fonte, tá certo? Ou seja, essa velocidade aqui que a gente está trabalhando, da onda, ela não remete lá à cinemática. Vai ser a variação de espaço. Qual foi o espaço que a onda percorreu? Comprimento de onda. Tá ok? Então fica aqui no numerador. Sobre o tempo. O tempo dela que percorreu aí, né? O tempo que variou foi o próprio quê? O próprio período. Tá certo? Mas também a gente sabe-se, né, que o período ele é inverso do frequência, tá ok? Então o período é inverso da frequência, tá? Então se a gente jogar aqui, ó, esse período bem aqui, ó, tá certo? Então logo a equação se tornará a seguinte, que a velocidade da onda é igual ao comprimento dessa onda dividido pela período. Então o período a gente sabe que é 1 sobre a frequência, tá ok? Então logo a gente chega na dedução que a velocidade da onda conserva o primeiro comprimento sobre 1 vezes o inverso do segundo, a frequência sobre 1. Tá? Então a velocidade da onda é igual ao comprimento vezes a frequência. Tá? Então conseguimos deduzir aqui a equação da velocidade da onda, tá ok? Então a gente vai conseguir deduzir aqui a frequência aparente, gente, tá? Então no próximo vídeo a gente irá observar aqui como a gente vai observar essa frequência aparente. Vamos deduzir as 8 equações do efeito Doppler, tá ok? Através da velocidade relativa, gente. Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, bons estudos!